manifestação, Pai, do Teu poder em nosso meio. Mas que nesse momento, amado Espírito Santo, você venha nos trazer clareza acerca daquilo que você quer nos ensinar, nos mostrar, nos direcionar através da palavra de Deus. Que você possa estar nos dando discernimento, sabedoria e graça, mas também a manifestação do Teu poder sobre as nossas vidas no momento da palavra. Que toda distração que for enviada das trevas venha ser desfeita agora no nome de Jesus, Pai. E que essa palavra venha como uma flecha, assim como o pastor Alessandro disse, no nosso coração. Que nós possamos frutificar através dela, Pai, para a honra e para a glória do Teu santo nome. Amém. Gente, prometo que eu vou tentar ser o mais rápido possível. Amém? Amém? É um pouco difícil, mas eu vou tentar. O nome dessa ministração: firmes, constantes e sempre abundantes. Amém? Firmes, constantes e sempre abundantes. Nós precisamos ter algo que nós temos falado aqui de umas 2 semanas para cá, né, Ju? Não entrar na igreja desatento. Não entrar no nosso momento em adoração como família em Cristo desatentos. Quantos puderam sentir o poder de Deus durante a adoração? Amém? Lendo hoje o livro, o pastor dizia no livro assim, que aquela visão que o profeta teve do rio, que ele ia entrando cada vez mais profundo, não é Deus que faz subir o nível, o rio já está ali. Quem decide se aprofundar mais foi o profeta. O rio da glória do Senhor e do poder do Espírito Santo está passando em nossa frente. Quem decide se aprofundar cada vez mais nele somos nós. E eu creio que está se levantando uma igreja tanto com entendimento e discernimento, mas também que tem fascinação em estar cada vez mais próximo do Senhor. Eu não quero mais viver no raso, irmão. Eu não quero mais viver no raso. Existem pessoas aqui que não querem mais viver no raso. Cada lugar que eu colocar a planta dos meus pés, eu quero que a presença de Deus esteja ali. E é o poder da glória dele também. Mas sabe como começou a acontecer tudo isso? Através de um posicionamento de todos os irmãos. Nós vamos ser firmes, constantes e abundantes através de um posicionamento. Amém? Gente, eu vou tentar falar aqui. Enfim, Deus busca pessoas dispostas em fazer a diferença. Amém? Deus busca pessoas assim. E todos os grandes homens e mulheres da Bíblia, ao longo da narrativa bíblica, sempre foram homens e mulheres de transformação aonde estavam. Mas essa transformação não acontecia pela capacidade deles, acontecia porque eles tinham compromisso com a palavra do Senhor. Só se tornará firme, constante e abundante aquele que for fiel à palavra de Deus. Pois aqueles que são apenas envolvidos, preste atenção, apenas envolvidos com a palavra do Senhor, não permanece quando vem a dificuldade. O pastor Luciano Subirá diz uma frase muito interessante: é exatamente em momentos de conflitos que os aprovados se manifestam. Eu creio que existem pessoas aqui que estão no caminho da aprovação do Senhor. E nesse momento de dificuldade, eles se manifestarão aonde estiverem para a glória de Deus. Por um tempo, essas pessoas que são envolvidas, elas até podem permanecer no ambiente onde tem a palavra do Senhor. Mas quando vem uma dificuldade, quando vem algo contrário, por não serem comprometidas com a palavra do Senhor, por ouvirem a palavra, mas praticarem somente aquilo que é fácil ou que não requer grandes renúncias do seu eu, eles acabam desistindo, acabam caindo, acabam não conseguindo prosseguir no caminho do Senhor, porque não escolheram renunciar o seu eu.
grande ministro da palavra, disse certa vez: não há outra forma de viver esta vida cristã a não ser mediante a uma contínua morte para o eu. Quando você jejua, você está matando o quê? Quando você abre mão de ficar olhando televisão para orar ao Senhor, o que você está fazendo? Eu quero começar a pontuar aqui rapidamente. A hora já se avança. Alguns princípios das pessoas que são firmes, constantes e abundantes no Senhor. E a primeira delas é o seguinte: que somente suporta a dificuldade e a vence aquele que está firme no Senhor. Irmã Eva, eu creio que está firme, porque eu só vi ela. Mas algo que infelizmente as pessoas não entendem, que o permanecer está ligado à obediência. Amém? Você permanecer em Cristo está ligado à obediência. E nada substitui a obediência a Deus. O Juliano pode ser o melhor ministro de louvor do Brasil, do mundo todo. Se ele não for obediente, nada vai poder substituir esse princípio na vida dele. Você pode ser o melhor pregador, o melhor ministro, um dos melhores obreiros da sua igreja, mas se não houver obediência à palavra do Senhor, de nada adianta. E só permanece em intimidade com Cristo quem for obediente à sua palavra. Se você está realmente aqui, porque muitas vezes as pessoas vêm para a igreja e estão com a cabeça em outro lugar, mas se realmente o foco da sua alma está aqui, está em Cristo, não no que está acontecendo à sua volta, mas sim naquilo que está acontecendo espiritualmente, você está entendendo esse princípio. E olha só o que o profeta Samuel diz, 1 Samuel capítulo 15, versículo 22. O que agrada mais ao Senhor, holocausto e sacrifício ou obediência à voz dele? Ouça, a obediência é melhor que o sacrifício, e a submissão é melhor que ofertas de gordura de carneiros. O profeta Oséias, no capítulo 6, versículo 6, diz assim: quero que demonstrem amor. O Senhor falando através do profeta Oséias: quero que me demonstrem amor, e não que me ofereçam sacrifícios. Quero que me conheçam, em outras traduções, que me obedeçam, mais do que desejo de holocaustos. Tudo que você fizer, se não houver obediência, de nada adianta. Você pode tentar agradar o seu pastor, tentar agradar a sua esposa, tentar agradar os irmãos da igreja, mas se não houver obediência a Deus, de nada adianta. Segundo princípio, compromisso. Nós precisamos ser uma geração que precisa estar mais comprometida com Cristo do que com a opinião pública. Amém? Nós não nos movemos pela opinião pública, nós nos movemos por fé, por Cristo. Vai dar sempre no mesmo, vai dar em Deus. Nós nos movemos por Cristo, por fé, pela palavra do Senhor, não pela opinião pública, não por aquilo que o mundo diz, mas sim por aquilo que o céu diz a respeito de você. Quanto mais próximos de Deus estivermos, preste atenção, mais firmes, mais constantes e mais abundantes seremos espiritualmente. E assim nós suportamos toda ofensa, toda dificuldade. Olha só, isso Deus usou o Everton para falar comigo. Está aí, Everton? Está no culto? Amém? Nós no grupo de discipulado, terça-feira, Deus usou todos que estavam presentes, para que essa mensagem chegasse até nós hoje. Você não deu glória a Deus porque você não estava junto, irmão. Deus usou cada irmão que estava presente no grupo de discipulado. Enfim, quando o Everton começou a falar, eu disse para ele: Everton, Deus está falando através de você. E algo que ele disse, que
veio perfeitamente nessa mensagem. Foi quando ele disse: quanto mais profundo for nosso relacionamento com Cristo, menos ofendidos estaremos. Amém? As ofensas, as distrações ou a nossa agenda, Juliano, não podem nos abalar e nem nos parar se estivermos profundo em nosso relacionamento com o Senhor. Uma das coisas que mais temos visto hoje é pessoas que se abalam pela opinião pública. Muitas vezes até abandonam tudo, Zé, por causa da opinião do próximo. Porém, os firmes em Cristo permanecem firmes, constantes e abundantes, porque eles não se movem pela ofensa ou pela crítica de quem não está construindo nada. Eles se movem por aquilo que Deus liberou através da sua palavra sobre a vida deles. Eu aprendi isso ao longo de alguns anos, irmãos. Não dá ouvidos para a crítica de quem não está construindo nada, ou de que ninguém está fazendo nada por reino de Deus. Porque quem está com a mão no arado, isso eu tenho aprendido muito, irmão. Quem está com a mão no arado e com os olhos em Cristo, está ocupado demais para se preocupar com esse tipo de pessoa. Nós precisamos nos preocupar, irmãos, com aqueles que querem ser ajudados, aqueles que estão pedindo ajuda, aqueles que estão clamando por pessoas que se movem em amor. Essas pessoas que se acham donas da verdade, elas não querem ser ajudadas na verdade. Mas não se preocupe com esses nossos irmãos, com essas pessoas. Deus terá um tratamento diferenciado com elas. Não é seu papel ser um vingador, um justiceiro, ou querer resolver aquilo que somente o Espírito Santo pode resolver. Não sofra e não pare por pessoas que não se ajudam e não querem ajuda. Infelizmente, preste muita atenção nisso. Infelizmente, a geração que grita por avivamento é a mesma que passa a semana inteira jogando videogame e assistindo televisão. Depois vai para a internet criticar os homens e as mulheres de Deus que estão fazendo a obra do Senhor. Ficou ruim da glória, né, irmão? Continue exercendo aquilo que Deus lhe chamou para fazer, independente daquilo que a opinião de pessoas que não estão construindo nada estão soprando no teu ouvido. Que Neemias continuou fazendo quando veio aqueles atribulados falar com ele? Não tenho tempo, a obra é muito grande. Quem sabe o tamanho da obra Deus colocou, não dá ouvidos para esse tipo de pessoa. Segue firme. Porque nós estamos falando de um versículo que diz assim: para sermos firmes e constantes e sempre abundantes na obra do... Se a minha vida espiritual não estiver alinhada com o coração do Pai, com a vontade dEle, com a palavra dEle, eu não vou conseguir ser nenhuma das três coisas na obra do Senhor. Então por isso que eu estou falando de princípios espirituais. Porque não adianta, a gente não é uma máquina, irmão, a igreja não é uma máquina, ela é um corpo. Eu não posso tirar o Juliano daqui e colocar outra pessoa aqui. O Juliano é único aos olhos do Pai. Mas se nós praticarmos esses princípios, o corpo de Cristo é edificado através da nossa vida. E o que nós podemos fazer para essas pessoas que não só nos criticam, não constroem nada, não ajudam, não querem ser ajudadas? O que nós fazemos, Ismael? Quem é a pessoa que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo? Ore para que o Espírito Santo alcance o coração dessa pessoa com graça, misericórdia e compaixão. Seu papel, a melhor coisa que você pode fazer é orar. Mas para nós que estamos aqui, preste atenção nisso. Se nós nos submetermos à palavra do Senhor, a igreja de Cristo será o princípio do crescimento, desenvolvimento do propósito do Pai sobre a nossa vida. Se submeter, irmão. Obediência. Toda árvore passa por um processo, amém?
Nós vamos chegar nisso aqui. Então você precisa passar por certos processos na sua vida. Só irá passar com êxito aquele que se submeter à palavra de Deus e a Cristo e a sua igreja. Estar em todo tempo firme, constante e abundante é uma questão de compromisso, amém? E todo aquele que for comprometido com a palavra de Deus, além desses três princípios, ele será abençoado. Se você ler em casa Deuteronômio capítulo 28, você vai ver que todos aqueles que são obedientes, que são comprometidos com a palavra do Senhor, o que acontece com as bênçãos os perseguem. Você não precisa fazer esforço algum, só precisa ser obediente à palavra do Senhor. Tozer diz algo importante, porque muitas pessoas ficam a vida inteira buscando bênçãos, quando na verdade eles deveriam apenas ser obedientes à palavra do Senhor. Mas que nunca essas bênçãos venham ser empecilho para você ser firme, constante e abundante no Senhor. Tozer diz o seguinte: se você possui alguma coisa que Deus não pode ter, você nunca terá avivamento. Nós queremos avivamento, amém, irmãos? Todo avivamento gera perda em alguma parte da nossa vida, mas é necessário a gente perder para ganhar muito mais. Como nós podemos imaginar mais de Deus sem que Ele tenha mais de nós? Ah, Senhor, eu quero que o Senhor faça mais na minha vida, eu quero que o Senhor faça mais na nossa igreja, Senhor, eu quero que o Senhor faça mais por onde eu for. Quanto você tem se entregado a Ele? Nós como igreja clamamos muitas vezes por um avivamento, mas quantas vezes nós viemos para a igreja e apenas buscamos ao Senhor como igreja, como família? Quantas vezes nós renunciamos? Poucos cultos que vocês têm vindo orar durante 30 minutos, 20 minutos, o tempo que vocês conseguem antes de cada culto, Deus já está fazendo grandes coisas. Irmão, não deram glória a Deus, gente. Deus só está derramando algumas gotas ainda, irmãos, daquilo que Ele pode fazer sobre a nossa vida. Amém. Deus tem muito mais ainda. Outro princípio: os firmes, os constantes e abundantes são os que estão sempre disponíveis. A disponibilidade é a marca daqueles que realmente querem viver o propósito de Deus em suas vidas. Às vezes você pergunta para o camarada: vamos orar, irmão? Ah, pois é, né? Ah, não consigo. O que tu vai fazer, irmão? Vou olhar o jogo do Grêmio. Irmã, vamos jejuar, vamos orar. Ah, não posso, tem que limpar a casa. A casa não vai sair do lugar, irmão. O Grêmio vai passar, mas as palavras do Senhor não passam. A casa vai estar lá depois que você acabar de orar. Você pode limpar depois, mas o tempo é agora. O tempo é agora, são os últimos dias, irmãos. Deus busca pessoas comprometidas com a sua palavra. É a sua agenda que manda em você ou é você que manda na sua agenda? É você que manda nos seus compromissos ou é os seus compromissos que mandam em você? Se tudo isso não estiver sobre a soberania de Cristo, irmão, Ele não é o Senhor da tua vida. Firmes, constantes e abundantes sempre estão disponíveis para qualquer obra, fazendo como para o Senhor e não para os homens, como diz Colossenses 3:23. Nós devemos servir a Jesus sem buscar o reconhecimento dos homens. O que acontece? Às vezes essas pessoas que não estão mais disponíveis se frustraram com o homem, quando na verdade se eles concentrassem todos os esforços, como se estivessem fazendo para Deus, seria diferente a história. É Deus quem nos recompensa, irmãos. Ser constante é estar disposto a servir em todo o tempo. Amém? Irmão, e servir não é só você varrer a igreja, carregar a cadeira, trabalhar na técnica, trabalhar no ministério de louvor, ministrar a palavra. Não. Servir vai muito além disso, irmão.
vai além da esfera que nós conhecemos. Outro princípio, eu estou indo rápido. Os firmes e constantes sabem diferenciar o que é ser amado por Deus e o que é agradá-lo. O amor de Deus sobre nós é incondicional, mas isso não tem nada a ver com a nossa capacidade de agradar ao nosso Pai. Já parou para pensar nisso? O que a gente sempre fala? Independente do que eu fizer, Deus continua me amando. Amém? Mas isso não significa que eu estou agradando a Deus. A minha capacidade de agradar ao Senhor não afeta o amor dele por mim. Romanos capítulo 5, versículo 8 diz assim: mas Deus nos mostrou o quanto nos ama. Cristo morreu por nós quando ainda vivíamos em pecado. Isso denota que Deus nos amou mesmo estando em pecado. O amor dele era sobre a nossa vida. Mas não significa que nós estávamos agradando ele. Todos nós aqui hoje somos amados por Deus, amém? Todos reconhecem isso? Mas a pergunta que não quer se calar é se todos nós que estamos aqui hoje estamos agradando ao Senhor. Ismael, essa história de agradar a Deus é bíblico? É 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 1. 1 Tessalonicenses 4, 1. Olha o que diz: finalmente, irmãos, pedimos e incentivamos, em nome do Senhor Jesus, que vivam para agradar a Deus, conforme lhes foi instruído, como lhe foi instruído. Vocês já vivem desse modo e os incentivamos a fazer ainda mais. Agradar a Deus é bíblico, amém? Amém, irmão? Não agradar também é. Romanos capítulo 8, versículo 8. Por isso, aqueles que ainda estão sob domínio de sua natureza humana não podem agradar a Deus. Mas Deus abençoa aqueles que o agradam. Hebreus capítulo 11, versículo 6. Sem fé, ninguém pode agradar a Deus, porque quem vai a Ele precisa crer que Ele existe e que recompensa os que procuram conhecê-lo melhor. Aleluia. Deus recompensa os que procuram conhecê-lo melhor. Às vezes nós queremos as bênçãos que tem em Deus, mas não queremos conhecê-lo melhor. Vamos lá. Outro princípio. Posicionamento. Aquele que é firme, constante e abundante, ele tem um posicionamento correto perante Deus, perante a igreja, perante a palavra do Senhor. Deus, ele não faz acepção de pessoas, mas sim de atitudes. Tá louco, missionário? Que heresia essa daí? Não é heresia, irmão. Salmos 18, 25 e 26. Olha o que diz a palavra: aos fiéis te mostras fiel, e aos íntegros mostras integridade. Aos puros te mostras puro, mas aos perversos te mostra inflexível. O que Deus está falando aqui através do salmista? Deus, ele não faz acepção de pessoas, mas sim de atitudes. Se você for puro perante o Senhor e perante todas as pessoas, Deus irá se mostrar puro perante você. Minhas atitudes não mudam o que Deus é, mas afetam a maneira como Ele se revela a nós. Uau! Vou repetir, irmão. Minhas atitudes não mudam o que Deus é, mas afetam a maneira como Ele se revelará a nós. Quantos querem conhecer Deus profundamente? Conhecer a palavra dEle profundamente? Irmão, isso vai exigir o que de você? Renúncia, sacrifício, disponibilidade, posicionamento. E isso não acontece do dia para a noite, irmão. E olha só o que Deus fala sobre se revelar a Ele.
um posicionamento perante Ele. Tiago capítulo 4, versículo 7 ao 8. Portanto, submetam-se a Deus, resistam ao diabo e ele fugirá de vocês. Aproximem-se de Deus e ele se aproximará de vocês. Qual será a minha atitude? Será buscar a Deus e agradá-lo? Ou não? A forma como eu tomo as minhas atitudes determinará como Deus irá se revelar a mim. Muitas pessoas falam assim: como eu queria ouvir Deus falar, como eu queria conhecer a Deus. Está 20 anos dentro da igreja. Por que será, irmão? Qual é o seu posicionamento perante o Senhor? Porque eu tenho certeza, se você se posicionar em humildade, em sinceridade, com o coração humilhado e prostrado perante o Senhor, Ele irá se revelar a você. Mais um princípio: os firmes e constantes frutificam. Glória a Deus, irmão. Os frutos de uma árvore demonstram o quê? Crescimento e desenvolvimento dela. Amém? Não queira começar recém no evangelho e já frutificar, irmão. Ainda precisa tratar essa plantinha aí. Precisa tratar essa árvore, passar por uma poda, passar por um processo. É doloroso, mas os frutos é para glorificar a Deus. João capítulo 15, versículo 16. Não foram vocês que me escolheram, pelo contrário, fui eu que os escolhi, para que vão e deem fruto, e que esse fruto não se perca. Isso a fim de que o Pai lhes dê tudo o que pedirem em meu nome. Preste muita atenção nisso que eu vou falar, irmão. Você dar fruto ou não altera a fidelidade de Deus. Amém? Você dar fruto ou não altera a fidelidade de Deus. Amém? Ele estabeleceu uma lei espiritual que não muda ele. Qual é essa lei espiritual, meu? De semear. Porque tudo aquilo que você semeia vai dar frutos. Amém? Quem irá ter a sua vida alterada não é Deus, é nós. É uma escolha diária isso. O que eu vou plantar quando eu abrir meus olhos? Irmão, hoje quando eu levantei pela manhã, falei até para o Juliano, estava em consagração hoje pela manhã, eu disse: amém, Pai, hoje amanhã é tua, glória a Deus, vamos lá. Fiz meu devocional, fiz meu tempo com Deus. Só que pela madrugada deu um acidente lá em casa, estourou lá algo dentro do banheiro, tive que consertar. Passei a manhã toda, eu disse: em tudo dai graças, amém, Pai, glória a Deus. Eu disse: o Senhor está me provando hoje, né? Mas fica tranquilo, Pai, fica tranquilo, meu coração é teu. Independente do que acontecer, meu coração é teu. Então eu poderia decidir escolher semear murmuração, raiva, ira, mas não, eu entendi o tempo e o modo que Deus estava trabalhando comigo. Nós precisamos entender o tempo e o modo que Deus está trabalhando em nossa vida. Não é na força do nosso braço, irmão. Sem Cristo, nada nós podemos fazer. Não suportamos nada sem Ele. O que você tem feito? Tem dado frutos? Tem semeado? Ou está perdendo tempo com coisas que são irrelevantes? A média do brasileiro, ano passado eu falei isso, a média do brasileiro hoje está em 9 horas de televisão diária. Mano, 9 horas, gente. Dá quase mais ou menos, segundo alguns teólogos, o tempo do Sermão da Montanha que Jesus ministrou. Daí a gente vem para a igreja, às vezes se cansa de ouvir o pastor ministrar durante 30, 40, 1 hora. Imagina se fosse 9 horas escutando o mestre. Não, prefiro ficar 9 horas na frente da TV. Prioridades. Qual que é a prioridade da sua vida, meu irmão? Buscai o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas.
Você tem colocado Deus acima de todas as coisas da sua vida? O princípio de tudo, como eu costumo falar aqui, é o amor a Deus, acima de todas as coisas. Se você amar a Deus, você vence todas as dificuldades. Então, para a gente recapitular aqui, os firmes e constantes, eles suportam e vencem as dificuldades porque permanecem em Cristo, amém? Eles têm compromisso com Cristo, a palavra e a igreja dele. Eles estão sempre disponíveis para fazer a vontade de Deus. Eles vivem para agradar a Deus. Eles têm um posicionamento correto perante o Senhor. E por último, eles sempre irão frutificar, porque eles são firmes, constantes e abundantes em todo o tempo. Ter firmeza, constância e abundância espiritual é uma decisão de querer mais de Deus. Vocês querem mais de Deus? Vocês querem mais de Deus? Amém, glória a Deus. Mas preste atenção nisso. Preste muita atenção nisso. Para a gente poder ter esses 3 princípios da firmeza, da constância e da abundância na nossa vida espiritualmente, nós precisamos renunciar. Diga comigo, renúncia. Renúncia. Renúncia de tempo, descanso, mas o galardão o Senhor está preparando para todos nós. Algo que eu ouvi esses dias e até comentei com o pessoal do discipulado foi o seguinte: precisamos ter a luz, a palavra de Deus, na mente e o fogo do Espírito Santo no coração. Né, Everton? Por que luz na mente? A palavra do Senhor é lâmpada para os meus pés e luz para o meu. É a palavra do Senhor que lhe guia. Às vezes nós ficamos correndo atrás de profetas, ficamos correndo atrás de eventos, quando na verdade aquilo que aponta o nosso caminho está na nossa mão todos os dias, em todo culto. Tenha ela na sua mente, tenha ela no seu coração. Deus irá te mostrar o caminho. E por que fogo do Espírito Santo no coração? Todo coração frio irá se perder nos últimos dias. Jesus disse que o amor de muitos se esfriaria, mas aqueles que o amam irão perseverar, serão salvos no final de tudo. Então está dizendo, Ismael, que a minha capacidade vai fazer eu ser firme, constante e abundante? Não, irmão. Tudo isso, todo o seu esforço, toda a sua renúncia não tem a ver com você, tem a ver com Ele. Porque a capacidade para estarmos firmes, constantes e abundantes vem totalmente de Deus e da sua palavra. Você pode renunciar durante 8 horas do seu dia para estar orando, jejuando, buscando na palavra, ou ficar 24 horas do dia fazendo isso. Mas se a intenção do teu coração não for correta, de nada irá adiantar. Se coloque de pé. Sim, Espírito Santo. Pois se nós nos